Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto de 28 de maio de 2020 e o título é Superfície. Vamos lá. Há fases em nossa vida em que percebemos estar vivendo somente na superfície e se faz necessária uma boa sacudida para trazer à tona a verdadeira identidade. Nos apegamos a aparências e acabamos por encobrir e esquecer o que realmente é importante. Permanecer na superfície é cômodo e seguro. Mergulhar em nossas próprias profundezas é realmente assustador e exige coragem. Um mundo novo pode se abrir e mudar totalmente nossa perspectiva sobre o que nos rodeia e sobre nossa visão a respeito de valores e comportamentos. Deixar de dar valor a atitudes aparentes e valorizar atitudes reais e significativas. Nem sempre constância, por exemplo, é sinal de presença. A presença real exige uma verdadeira intenção, uma entrega. Hoje, a moda é grupo para tudo, onde, curiosamente, as regras nunca são seguidas. O verdadeiro motivo da criação acaba se perdendo em meio a tantos memes, bom dia, boa tarde, boa noite, piadinhas e por aí vai. É bom para distrair, mas com isso as relações ficam meio dispersas. Bom mesmo é aquele inesperado e particular. E aí, tudo bem com você? Passadinha rápida para saber se está tudo bem. Qualidade, verdade e intensidade superam de longe a quantidade. Esses pequenos terremotos internos nos mostram quanto tempo gastamos em superficialidades, tentando parecer e deixando de lado o mais importante e essencial. Deixamos de viver o que realmente somos. Perdemos tempo com coisas inúteis e fúteis e não gastamos alguns minutos para cultivar e preservar relações que acabam se perdendo. Vivenciar sentimentos, praticá-los e compartilhá-los sem medo de julgamentos. É o que com certeza traz para nossas vidas pessoas com a mesma sintonia, com as quais poderemos criar laços e nos sentirmos livres e à vontade. Arrisque-se, saia da superfície e mergulhe. É nas profundezas que se encontram os maiores tesouros. Vamos lá. A gente pode estar vazando aí alguns barulhinhos, que está tendo acho que uma festa aqui do lado, então a criançada está na piscina e aí tá meio fazendo um pouquinho de... criança, né? Tá se divertindo na piscina, então tá lá brincando, então pode ser que vaze um pouco de som aí. Mas, falando desse texto, né? Realmente, as redes sociais, elas trouxeram uma grande possibilidade da gente se comunicar com pessoas que estão longe da gente, conhecer pessoas interessantes, né? Eu conheço muita gente, tem muita gente que eu conheço hoje que eu converso e tudo que foi através, né, das redes sociais, através aqui do canal, através do canal da Márcia, a própria Marcinha, né? A gente se conheceu pelo YouTube. Eu acompanhando o canal dela, começamos a conversar e hoje a gente, né, tem amizade realmente saiu do virtual e pro plano, para a vida real, né? Então, assim, é uma grande oportunidade da gente realmente conhecer pessoas que estejam na nossa sintonia. Mas também tem aquele outro lado das telas acabarem tirando o foco das coisas importantes que a gente precisa ter. E às vezes criando relações muito superficiais. Então, quando eu falo dos grupos, que às vezes a gente tem grupos que a gente queria para resolver um determinado assunto. E acaba saindo fora. E no fim, o que era para resolver, não resolve, né? Por exemplo, tem grupos que eu acabo não interagindo. Por exemplo, um grupo que eu entrei, que é o pessoal que é de uma ONG aí que cuida de crianças, né? Que tem aquela doença que chama epidermose bolhosa. É muito triste. Aliás, fica aí a dica, quem quiser contribuir e ajudar uma instituição séria, é o Jardim das Borboletas, que cuida das crianças, de pessoas com essa doença que é muito triste. E aí tem o grupo lá, então, e às vezes
Acontece, né? O grupo é para justamente que é um grupo de padrinhos e madrinhas, que quem ajuda a ONG tem uma regularidade, né? Com muita frequência. Então, é para resolver assuntos da ONG, para as campanhas da ONG e tal. E vira e mexe, tem gente que bota lá coisa que não tem a ver com o assunto em si. E isso acaba poluindo, né, a comunicação, acaba criando ruído. E às vezes aí começa entrar muita mensagem assim que não tem nada a ver com o assunto, e às vezes a gente acaba perdendo as mensagens que são importantes, porque eu, por exemplo, eu vou lá e eu apago, né? Quando eu vejo que tem muita mensagem, eu apago, porque também o celular da gente não aguenta. E acabo perdendo, às vezes acaba perdendo alguma coisa que é importante. Então, alguns assuntos eu acabo tratando no particular com a coordenadora, né? Para justamente não poluir o grupo. Se eu estou com alguma dúvida, já pergunto direto para ela, ou às vezes elas fazem campanhas, pedem os comprovantes, eu mando direto para ela, para não ficar, porque senão enche o grupo lá, e você acaba carregando o celular de muita imagem, você acaba apagando e não vê coisa que importa, né? E isso em vários grupos que são criados para um determinado assunto acaba saindo fora e aí as pessoas acabam até saindo, né? Porque vê que não trata lá do assunto. Então, e é aquela coisa superficial. Então é muito melhor você, as pessoas que são próximas a você, que, por exemplo, tem pessoas que a gente se fala todo dia, nem que seja um bom dia, uma boa noite e tal. É só assim para falar, oi, lembrei de você, né? Então dá aquele bom dia, dá aquele boa noite. Mas é no particular, né? Que são as pessoas que você mantém aquela relação mais estreita. Esses caras, essas motos, não vai para a quinta dimensão, esses dessas motos aí, hein? Então, é aquela pessoa que, assim, que é uma comunicação mais particular, justamente porque é aquela relação mais estreita, né? Minha mãe mesmo, minha mãe todo dia, ela dá bom dia, dá boa noite. O dia que ela não dá, eu já fico preocupada. Aí eu mando mensagem, ela, esqueci de dar bom dia. Que nem sempre a gente consegue conversar, mas pelo menos é um código, assim, de que está tudo bem, né? Então, tem aquelas pessoas que a gente se comunica diariamente, né? O dia que não se comunica é estranha, né? E, e aí, tem uma. Como a gente acaba levando essa vida muito corrida e as coisas acabam ficando superficiais, eu lembro, tem um vídeo que eu lembrei de um rapaz que ele falou contou uma história, né, de uma pessoa que um amigo acaba tendo, sei lá, um problema sério de saúde. O que que acontece? Que foi por conta de desequilíbrio emocional. E aí ele fala, né, para essa amiga, e, poxa, mas por que você não me falou que você estava passando por isso? Aí ela fala assim, não, mas eu tentei te falar. Aí ele fala, mas quando que você falou? Ela falou, eu não te falei, porque você não queria vir aqui jantar, ou você não queria vir tomar um café. Ele falou, mas você falou do jeito que a gente sempre se comunica, normal. Como é que eu ia adivinhar que era para um assunto especial, né? E aí eles criaram um código, que é quando um estivesse precisando do outro para algum assunto, algum amparo, um colo, né? Pedir uma ajuda, um minuto ali de atenção, eles criaram um código que era assim: você tem 8 minutos, porque diz que existe um estudo aí que quando uma pessoa está no momento de muito, de muito desequilíbrio emocional, né? Até perto de fazer alguma bobagem aí, né? Com a própria vida, que bastam 8 minutos de alguém próximo conseguir dar um apoio ali, um suporte, e essa pessoa sai dessa crise. E aí eles criaram esse código, né? Você tem 8 minutos, que é o que ele fala. Mesmo que você esteja assim, você está numa reunião, todo mundo pode tirar 8 minutos. Então, gente, dá licença, preciso resolver uma coisa urgente aqui, eu preciso de 8 minutos, sabe? E dá aquele momento, né? Aquela presença importante, aquele apoio, aquele suporte, aquele colo naquele momento para uma pessoa que é importante para você. Então, assim, tá faltando um pouco desses 8 minutos aí, né? Para a gente doar.
né, para as pessoas que são importantes para a gente, né, pessoas que têm um significado. E às vezes a gente perde tempo, mais do que os 8 minutos, com bobagem, rodando feed de Instagram, ou então nesses grupos de WhatsApp, lendo piadinha, lendo gracinha, lendo coisa que não interessa, e às vezes não gasta esse tempo com pessoas que realmente fazem mais sentido na nossa vida, pessoas com quem a gente estaria contribuindo muito com esses 8, 10 minutinhos, né, de atenção. Então, esse texto fala justamente para a gente sair dessa superficialidade que a gente se enfiou, porque realmente eu também faço isso, eu perco, às vezes, quando você vê, você está ali olhando um monte de coisa, você perdeu meia hora, coisa que não acrescentou nada, não agregou em nada, né? Tem coisas que realmente são importantes, assim, às vezes eu paro um pouco para me informar, porque como eu não assisto TV, não assisto noticiário e tal, eu vou buscar informação em outros meios. Então aí tudo bem, eu estou buscando me inteirar do que está acontecendo, assim, que a gente também não pode ser totalmente alienado, mas não, é, não necessariamente a gente tem que buscar as informações em fontes que a gente confia, né? Em fontes confiáveis, né? Não no que é mais fácil, às vezes, né? Que é fácil você ligar a televisão no noticiário que vai lá despejar só a opinião deles, porque hoje em dia essas mídias aí tradicionais, elas não passam mais a informação, elas não dão notícia, elas dão opinião, né? Elas passam o que elas acham que tem que ser e a informação acaba ficando perdida ali. Então, por isso que a gente precisa buscar isso em fontes mais confiáveis e oficiais, né? E você está vendo ali a coisa acontecendo e não está ouvindo da boca dos outros, né? Porque eles distorcem muito a realidade, eles manipulam a informação, eles fazem cortes e aí mostra só o que interessa, tira a coisa do contexto e você acaba entrando ali na manipulação, na narrativa deles, vendo algo que não que está fora do contexto, que não é aquilo que é realmente a verdade. A gente viu isso muito acontecer aí nesses últimos anos, né? Como eles fazem para destruir reputações e para construir reputações, todas montadas, né? Todas criadas artificialmente. Então é por isso que a gente, para não cair nessas ciladas, a gente tem que ir buscar informação por nós mesmos hoje em dia. E então é justamente esse aprofundamento em todos os setores, né? Mesmo para a gente buscar o conhecimento, para a gente buscar o autoconhecimento e para a gente ter uma relação mais saudável e mais próxima, mais aprofundada com as pessoas que nos cercam, com as pessoas que são importantes para a gente. E uma dessas pessoas somos nós mesmos, né? Então, assim, às vezes a gente se aprofundar nas nossas questões, buscar as coisas que às vezes a gente não quer olhar, não quer trabalhar, a gente está num processo de curar as nossas próprias sombras, né? Nesse processo de jornada evolutiva que a gente está agora trabalhando. E uma dessas coisas é justamente a gente ter que olhar, se aprofundar, mergulhar em nós mesmos, buscar as nossas verdades, olhar para as coisas que às vezes a gente não quer ver a respeito de nós mesmos, né? Porque nós estamos aqui num momento de aparar arestas, de limpar justamente essas sombras. E para a gente limpar, a gente tem que olhar para elas. Então, esse é o trabalho que a gente só consegue fazer se a gente mergulhar nos nossos recantos mais profundos emocionalmente, olhar para a gente com mais atenção, com mais profundidade e trabalhar isso para a gente se tornar cada dia uma pessoa mais próximo do que a gente está aí trabalhando para ser, né? Para entrar para uma energia, uma sintonia, uma frequência mais evoluída e uma expansão realmente de consciência para trazer mais luminosidade, mais verdade para o nosso planeta e para a nossa vida.
e, consequentemente, para os ambientes e para as pessoas que nos rodeiam, certo? Então é isso. Agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.